Boston Celtics 109-98 para cima do Cleveland Cavaliers, um jogo em que o Boston Celtics teve um primeiro tempo de partida avassalador, levando basicamente uma margem de 20 pontos para o intervalo. Depois do intervalo, o Cleveland até diminuiu essa margem, ameaçou encostar de vez em quando, mas não passou disso. E eu vou comentar sobre essa vitória do Celtics aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 4h29, 4h30 agora da manhã dessa segunda-feira, e eu trago vídeo novo todo dia. Então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu separei uma camisa do Boston Celtics, para quem gosta, para quem simpatiza com o Celtics, fica essa recomendação, link aí nos comentários, e destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Celtics. No outro canal, eu comentei sobre a vitória do Lakers sobre o New York Knicks. Ontem que tiveram jogos bem interessantes, então além desses dois selecionados, ainda teve o jogo entre Charlotte Hornets e Phoenix Suns, teve Houston Rockets e San Antonio Spurs, jogos interessantíssimos, mas eu optei por separar estes que eu citei, né? Então aqui a gente vai ver essa vitória do Boston Celtics sobre o Cleveland Cavaliers. Destaques do jogo, começando pelo lado do Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell foi o cestinha da partida em 33 minutos. O Donovan Mitchell entregou 30 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Grande jogo do Donovan Mitchell, foi muito bem. O Mobley fez 24 pontos, além de 8 rebotes, muito bem também. Vale destacar, o Cleveland Cavaliers não teve o Jarrett Allen, e ele tá fazendo muita falta. Fez muita falta nesse jogo. Desde que o Harden chegou, o Jarrett Allen vem sendo ofensivamente potencializado. Defensivamente, o Jarrett Allen sempre foi um grande jogador. Mas com a chegada do Harden, o Jarrett Allen aumentou bastante a média de pontos dele, né? O Harden que é um cara que infiltra bastante, busca bastante as pontes aéreas, e o Jarrett Allen é um cara de muita imposição física, um cara muito alto, muito forte. Então, tendo o Harden, o Jarrett Allen está sendo bastante potencializado. E nesse jogo ele não estava à disposição. Fez bastante falta, né? A base desse time do Cleveland Cavaliers hoje é Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell e Harden. E não tendo o Jarrett Allen, perder uma dessas peças de muita imposição física, de muitos rebotes, e que próximo do aro é quase impossível de parar, ainda mais tendo armadores como é o Donovan Mitchell e o Harden, né? Enfim, tendo só o Mobley, ele fez 24 pontos e 8 rebotes. O Harden teve 19 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, 6 de 16 nos arremessos. É um aproveitamento ruim, ele pode ir melhor do que isso. Ele teve uma assistência, cara, o Harden teve uma assistência faltando ali menos de 2 minutos basicamente pro Mobley. Bizarra, cara, de muito longe ele mandou uma ponte aérea pro Mobley, um lance assim magnífico. Acabou não dando em nada porque o Cavaliers perdeu, mas foi um passe realmente mágico do James Harden. O Harden é um dos caras mais habilidosos da história, né? Essa que é a verdade. Não conseguiu transformar isso em título até o momento, nunca se sabe. O Cleveland pode perfeitamente ganhar essa temporada. Não é favorito, mas tem capacidade para isso. Desde que o Harden chegou, teve uma mudança de patamar do Cleveland Cavaliers. Se elevou a expectativa em cima desse Cleveland pelas potências individuais que tem. E não é por causa de uma derrota que eu vou mudar essa opinião. Eu acho que o Cleveland pode surpreender nos playoffs. Tem time para isso. Então, o Harden até hoje é uma decepção em quesito títulos. Porque, que nem eu falei, ele é um dos jogadores mais habilidosos da história. E o passe que ele deu foi realmente extraordinário na reta final pro Mobley. Mas que nem eu falei, não adiantou de nada. Depois o Dean Wade fez 7 pontos, sendo esse substituto do Jarrett Allen. E o Sam Merrill fechando os titulares com 5 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, mas sendo apenas 2 de 9 nos arremessos. 1 de 7, que é a especialidade dele na bola tripla, né? Então, em um jogo contra o Celtics, que é um time que mata muitas bolas triplas, o Sam Merrill seria um dos principais caras para compensar essa disputa. E ele teve só 1 de 7 nos arremessos, aproveitamento péssimo para um cara que é importante para esse time do Cavaliers. Aí vindo do banco, o Schroeder fez apenas 2 pontos, teve 2 pontos e 3 rebotes, 1 de 4 nos arremessos, veio mal do banco. O Jalen Tyson, que pra mim tem que ser titular desse time, inclusive, fez 8 pontos e 6 rebotes. Eu acho ele muito melhor que o Dean Wade, por exemplo. E é mais novo também. Enfim, mas na rotação inicial foi o Dean Wade, porém o Jalen Tyson jogou mais tempo que ele, né? Enfim, o Jalen Tyson é muito bom jogador, cara. Tem erros, é jovem, vai ter tomadas de decisões erradas, mas é muito bom jogador. Enfim.
Thomas Bryant fez 3 pontos, mas tendo apenas 1 de 6 nos arremessos, aproveitamento péssimo. Craig Porter Jr. ficou zerado. E o Keon Ellis em 24 minutos ficou zerado também. Ele que seria uma arma importante nas bolas triplas e não fez nada. Acho que a grande questão é que os nomes que seriam caras importantes nas bolas triplas para esse time do Cleveland Cavaliers, como é o Keon Ellis e o Sam Merrill, até o próprio Schroeder, mas o Schroeder com um papel de armação maior, foram caras que ficaram a desejar, principalmente no quesito bola tripla. E contra um time que a especialidade é justamente essa, como é o Boston Celtics, esse tipo de jogador teria que ter tido uma atuação boa. Então, acho que o Sam Merrill, o Keon Ellis e o Dennis Schroeder tendo um aproveitamento muito ruim de bola tripla foi o maior motivo, junto com não ter o Jarrett Allen dentro da partida, para o Cleveland Cavaliers ter saído derrotado. E aí, olhando o lado do Boston Celtics agora, Jaylen Brown foi o maior pontuador, ele fez 23 pontos, além de 9 rebotes e 8 assistências, beirou um triplo-duplo o Jaylen Brown, bom jogo dele. O Jason Tatum jogando 27 minutos, ainda com restrição de minutos, né? Fez 20 pontos, aproveitamento foi 6 de 16, não é lá grandes coisas, mas para um cara que ficou tanto tempo lesionado, já chegar em 20 pontos é importante. Jogo passado ele já tinha feito um duplo-duplo, dessa vez ele chega em 20 pontos. É o Tatum retomando o ritmo e já conseguindo agregar, né? Já conseguindo agregar bastante. O Sam Hauser fez 15 pontos, todos eles a partir de bolas triplas, né? Foram 5 cestas de 3 dele. Derrick White com 6 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, mas tendo 2 de 9 nos arremessos. O Derrick White fez um jogo ruim. E o Nemiesqueta fechando os titulares com 4 pontos e 11 rebotes, né? Não teve o Jarrett Allen, que nem eu falei, ele é importante nesse quesito. E aí o Nemiesqueta conseguiu ir muito bem nesse quesito. Mas teve um aproveitamento ruim de arremessos, assim como o Derrick White. O Nemiesqueta teve 2 de 7 nos arremessos, aproveitamento ruim. Aí a gente vai para os bancários. O Gu Gonzalez ficou zerado. O Luke Garza fez 7 pontos. Peyton Pritchard com 18 pontos, além de 7 assistências, ele teve 7 de 12 nos arremessos, aproveitamento muito bom. A reta final de jogo do Pritchard foi importantíssima para o Celtics. Os minutos finais, eu diria que os últimos 3, 4 minutos, onde o Cleveland estava começando a criar a expectativa de encostar no placar, o Peyton Pritchard e o Jason Tatum foram nomes fundamentais que colocaram a bola debaixo do braço e garantiram a vitória dos Celtics. Tanto o Pritchard quanto o Tatum fundamentais nesses minutos finais para essa vitória dos Celtics. E o aproveitamento do Peyton Pritchard muito bom, que nem eu falei. 7 de 12, cara, esse daqui deve dar o quê? Uns 60% mais ou menos? Por aí. E fechando esse time do Boston Celtics, o Sherman, em 25 minutos, fez 16 pontos e 10 rebotes, tendo 6 de 8 nos arremessos, matando 4 bolas triplas. Jogo fenomenal dele, cara. Baita o jogo do Sherman. Apareceu nessa temporada e apareceu muito bem. É um jogador que tá agregando bastante porque ele pega rebote, mata a bola tripla, agrega pra caramba, cara. Enfim, é um time do Boston Celtics que encontrou dentro da temporada novos nomes para conseguirem ser importantes. Então o Nemiesqueta apareceu como um pivô titular desse time. Nem teve o Vucevic nesse jogo, né? Seria um pivô reserva importante. O Sherman vem aparecendo bem nessa temporada. O Luke Garza foi mais uma peça a aparecer nessa temporada. O Pritchard passou a ter um papel de importância ainda maior para esse time com o período que o Tatum ficou fora, né? O Derrick White que vem perdendo um pouquinho da importância que tem no time do Celtics. Ainda é uma peça importante, mas não é mais um dos grandes nomes. Eu diria que hoje, por exemplo, o Peyton Pritchard é mais importante do que o Derrick White, na minha visão. Mesmo vindo do banco. Isso, vindo do banco, torna inclusive o Pritchard um dos melhores bancários da liga, né? Enfim, no geral, um jogo onde o Celtics no primeiro tempo de partida encaminhou a vitória. Depois do intervalo, o Cleveland de vez em quando ameaçou encostar, mas que nem eu falei, o Pritchard e o Jason Tatum tiveram minutos finais extraordinários e não deixaram o Cleveland sonhar com uma reviravolta. Com isso, vitória do Boston Celtics. O Celtics que está encostando o Detroit Pistons. O Pistons teve uma derrota ridícula pro Brooklyn Nets, né? Eu tava vendo, cara, eu já tinha ficado surpreso quando eu vi que o Brooklyn venceu do Detroit. Aí eu vi lá, o Cunningham não jogou. Aí eu falei, tá explicado. Tava sem o seu grande nome.
Aí eu fui ver lá como o jogo se formou. O Detroit chegou a estar vencendo por mais de 20 pontos. Conseguiu tomar uma virada pro Brooklyn Nets, cara. Como é que esse time é líder de conferência? Eu sei que o Detroit é muito forte, mas é muito dependente do Cade Cunningham. É muito dependente. Enfim, e o Cleveland tá colando, o Celtics está colando cada vez mais no Detroit Pistons. Se seguir da forma como as coisas estão seguindo, eu diria que em uns 15 dias, o Boston Celtics assume a liderança de conferência. Se seguir da forma como está seguindo, o Celtics continuar seguindo bem, o Jason Tatum vir nesse crescente cada vez mais de confiança depois de voltar de lesão, e o Detroit seguir oscilando, é questão de tempo para o Celtics assumir a liderança de conferência. Enfim, o fato é, o Celtics venceu o Cleveland Cavaliers. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!